A próxima palestra, com o título Acordo de Cooperação Técnica, Secretaria do Tesouro Nacional, Instituto Rui Barbosa, Atricom, número 1 de 2018, será ministrada pela senhora Gildenora Milhomem. A palestrante é graduada em Ciências Contábeis, com especialização em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Auditora Federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional, desde fevereiro de 1994, exerceu vários cargos de destaque na administração pública. Foi subsecretária de Planejamento e Orçamento do Ministério da Fazenda, diretora de Gestão Estratégica do Ministério do Turismo, superintendente de Administração e Finanças da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e secretária-geral de Administração da Advocacia Geral da União. Com a palavra, a senhora Gildenora Milhomem. Muito boa tarde. Quero cumprimentar o presidente Sérgio Aboldib, a quem agradeço por estar realizando este evento tão importante para nós, para podermos esclarecer o que é o Acordo de Cooperação Técnica. Cumprimento a todos os conselheiros e integrantes dos tribunais de contas aqui. Quero cumprimentar a minha chefe querida, doutora Ana Paula, que foi nossa secretária do Tesouro e hoje nos honra em ser a secretária executiva do Ministério da Fazenda. Cumprimentar os meus colegas aqui do Tesouro, da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento e da Controladoria Geral da União, que aqui também estão. E também preciso fazer um agradecimento aos representantes do Comitê Gestor do nosso Acordo de Cooperação Técnica, o conselheiro Ivens, do TCE do Paraná, e o secretário-geral do TCDF, Luiz Genédio, aqui presente também, faz parte de toda essa execução já do nosso Acordo de Cooperação Técnica. E também por estar aqui no Tribunal de Contas do Espírito Santo, eu tenho que agradecer, em especial, presidente, ao Rodrigo Zanotti, toda a equipe aqui do TCE, que tem desenvolvido essa parceria conosco, junto lá ao Tesouro Nacional, para que nós possamos mostrar a importância da implantação da matriz de saldos contábeis para os órgãos de controle, para nós que somos órgãos de regulação. É um momento agora importantíssimo, onde todos nós ganhamos, em especial a gestão pública, a gestão fiscal. O quadro que a doutora Ana Paula apresentou aqui é um quadro dramático. É um quadro onde nós precisamos realmente unir os nossos esforços, unir as nossas ações para que nós possamos colaborar e ajudar os entes subnacionais. Hoje a gente ouve muita reclamação dos entes. Eu tenho que mandar uma informação para o Tesouro, eu tenho que mandar uma informação para a saúde, eu tenho que mandar uma para a educação, eu tenho que mandar uma para a previdência, e fora aquelas informações complementares que têm que ser enviadas. E aí, a presença do Gustavo, diretor executivo da Confederação Nacional dos Municípios, vem também a demonstrar que nós, no Ministério da Fazenda, na Secretaria do Tesouro Nacional, temos buscado todos esses parceiros que nós possamos trabalhar juntos. Todos nós queremos reforçar, queremos apoiar as ações dos entes subnacionais. E esses acordos de cooperação que nós temos firmados, eles são importantíssimos. No último dia 6 de março, a doutora Ana Paula, já num dos últimos atos da gestão dela à frente da Secretaria do Tesouro Nacional, ela teve a sensibilidade e teve o prazer também, vou dizer assim, de ser a signatária pelo Tesouro Nacional do Acordo de Cooperação Técnica, junto à Atricom e ao IRB. E foi um momento muito especial, só que nós temos sentido uma baixa adesão dos tribunais de contas. E o objetivo da nossa reunião hoje é esclarecer, é dirimir quaisquer dúvidas. Temos ouvido muitas coisas. O Tesouro está achando que eu vou rasgar todas as minhas resoluções e vou me submeter aos demonstrativos deles. Não é nada disso.
Nós temos que trabalhar em conjunto. E a gente está sendo muito transparente aqui hoje. E aí, por que o Tesouro veio atrás desse acordo de cooperação? Eu quero fazer um agradecimento também aqui ao presidente do TCE, o conselheiro Caldas Furtado, do TCE do Maranhão, que nos ajudou muito a elaborarmos esse termo de cooperação. Estive com ele na semana passada, na Secofem de São Luís. Pudemos também dirimir algumas dúvidas lá na Secofem. Ele próprio já assinou o termo de cooperação. Então, o que nós precisamos agora é tirar essas dúvidas, esses receios, e que nós possamos partir para a execução do nosso plano de trabalho, que no nosso cronograma que eu vou mostrar ali já está até um pouquinho atrasado. Bom, eu vou falar rapidamente aqui das competências do órgão central de contabilidade da União, do Acórdão 1235 do Tribunal de Contas, do Acordo de Cooperação de Técnica, vou apresentar qual é o objeto dele, do nosso plano de trabalho, das atividades a serem conduzidas pela comissão de representantes de cada um dos tribunais, daí a importância de todos fazerem logo adesão, as fases da cooperação e quais são os nossos resultados esperados. A LRF, no artigo 50 dela, Lei Complementar 101 de 2000, ela dispõe que a edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o artigo 67, que é justamente o Conselho de Gestão Fiscal. Então, vejam que a LRF, em 2000, previu a consolidação das contas nacionais. Para que você faça uma consolidação, você tem que trabalhar no mesmo padrão. Então, nós temos que trabalhar no mesmo plano de contas, nós temos que ter uma harmonização dos mesmos conceitos e os próprios conceitos que nos trazem a própria LRF. O artigo 51 diz o seguinte, que o Poder Executivo da União promoverá até o dia 30 de junho a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da federação relativas ao exercício anterior e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. Então, nós temos por obrigação a consolidar as contas nacionais até o dia 30 de junho. A LRF, ela não deu um título para essa consolidação, mas aí nós tivemos a Lei 10.180, que é aquela que estrutura os sistemas de governo, e o sistema de contabilidade pública, de contabilidade federal, está lá no artigo 17. Integram o sistema de contabilidade federal, a Secretaria do Tesouro Nacional como órgão central. Então, vejam toda uma lógica da Lei de Responsabilidade Fiscal, depois a 10.180, dando a estruturação do sistema de contabilidade federal. No artigo 18 da 10.180, tem as competências unidades responsáveis do sistema de contabilidade. O inciso 7º diz, consolidar os balanços da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com vistas à elaboração do balanço do setor público nacional. Então, a nossa consolidação ela é conhecida pelo BSPN, que nós publicamos todos os anos no dia 30 de junho. E mais, nós temos também por competência promover a integração com os demais poderes e esferas de governo em assuntos de contabilidade. Então, isso é um preâmbulo para que nós possamos entender por que a Secretaria do Tesouro Nacional tem que editar o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, que é o MCASP, por que tem que editar o Manual de Demonstrativos Fiscais, que é dando todo o regramento de como você elabora os demonstrativos fiscais da LRF, o relatório de execução resumida, o relatório de gestão fiscal, o nosso REREL, o nosso RGF. E aí nós tivemos, em 2015, o Acórdão 1235, que trouxe
a seguinte determinação, tanto para a Casa Civil, como para o Ministério do Planejamento, como ao Ministério da Fazenda, que no prazo de 180 dias apresentasse um plano de adoção de medidas que orientem e incentivem o desenvolvimento institucional da gestão financeira dos entes subnacionais destinatários de recursos públicos federais, por intermédio de transferências voluntárias, contemplando especialmente a qualificação dos mecanismos de controle e de transparência pública, a exemplo da implementação de ações que favoreçam a maior divulgação dos padrões mínimos de que tratam o Decreto 7.185 e as portarias MF 548 de 2010 e SLTI MP 92 2014. Nós já apresentamos esse plano de ação conjunto ao Tribunal de Contas da União. No item do relatório, ele fala que há uma precariedade da gestão financeira dos destinatários de recursos voluntários e tenderá a concorrer para o desperdício dos recursos públicos federais. Então, é isso que o TCU está buscando, que nós possamos ter uma atuação mais próxima daqueles órgãos que recebem as transferências voluntárias, para que possamos ter também uma melhor aplicação desses recursos. E, além disso, ele fala que, no atual contexto das restrições orçamentárias e fiscais que atingem a União, os entes subnacionais, de forma majoritária, devem se desenvolver meios mais econômicos e eficientes de promover as ações governamentais. Tudo aquilo que a doutora Ana Paula acabou de frisar aqui. Então, o TCU ele já está com uma orientação e já vem conversando conosco, eles querem começar a fazer a auditoria financeira do BSPN. O que nós temos falado com eles é que, como nós implantamos a matriz de saldos contábeis para os estados e para os municípios de grandes capitais a partir de janeiro agora de 2018, que eles nos dessem pelo menos mais uns 2 anos até que nós possamos ter já a matriz de saldos contábeis dos municípios também, e aí nós passaríamos a ter uma auditoria financeira. Então, daqui a uns 3 anos, começarmos a fazer uma auditoria financeira do BSPN. Bom, mas aí firmamos o nosso acordo de cooperação técnica no último dia 6 de março. E qual que é o objetivo do nosso ACT? É fomentar a transparência da gestão fiscal, apoiar o exercício do controle social. É fundamental que a sociedade possa ter a clareza de como os recursos públicos são aplicados, o que ela tem recebido, quer seja no município, no estado, ou no próprio governo federal, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, que são áreas tão carentes. A gente vê aquela equação mostrada ali, nós temos hoje um elevado índice de desemprego. No momento em que você tem esse elevado índice de desemprego, há um aumento também na busca desses serviços do Estado, né? Já tem que tirar o filho de uma escola particular e levar para a escola pública, já não pode mais pagar um plano de saúde, tem que se utilizar da saúde pública, e isso é uma equação que realmente não fecha. Então, nós precisamos ter esse apoio ao exercício do controle social. Nós precisamos racionalizar os nossos custos, tanto na área de controle quanto da regulação. Daqui a pouquinho, o Rodrigo Zanotti e o Renato Pucci, eles vão mostrar o nosso case, né, da implantação da matriz de saldos contábeis e já da utilização pelo órgão de controle da MSC. E eu vou pedir até ao Rodrigo que ele faça aquela fala dele. Eu lembro que o presidente encontrou a Ana Paula, acho que no aeroporto, e passou um bilhetinho para ela. Estava com receio do XBRL, porque vocês tinham implantado um sistema aqui. Aí eu falei, Ana, ele pode ficar tranquilo, nós não vamos ter problema nenhum. Gil, faça um contato com o Rodrigo Zanotti. Liguei para o Zanotti foi a Brasília, apresentamos. Quando nós terminamos de apresentar, o Zanotti olhou para os demais colegas e falou assim,
a gente não vai precisar gastar o que a gente ia desenvolver. Está pronto o que a gente ia desenvolver. Então, houve uma economia de recursos, porque quando a gente sabe o que o outro está fazendo e que nós temos essa facilidade de compartilhamento dessas informações, eu não preciso inventar a roda de novo, a roda já está inventada. Eu vou investir recursos na capacitação, né? Porque agora o que eu precisava desenvolver no meu sistema está pronto. E é esse um dos objetos que nós temos do nosso acordo de cooperação. Além disso, reduzir as divergências e duplicidades de dados e informações. Às vezes, o que a saúde pede para o ente é a mesma coisa que o Tesouro está precisando, é a mesma coisa que a educação está precisando, a mesma coisa que a Previdência está precisando, e certamente é o que os tribunais de contas necessitam de ter de informações. Promover a transferência de conhecimentos e harmonizar conceitos e procedimentos. Talvez esse seja, assim, o cerne do nosso acordo de cooperação. Nós precisamos realmente sentar e discutir. Por que eu entendo esse conceito dessa forma e o tribunal está entendendo de outra forma? Aonde que tem essa diferença? Vamos sentar, vamos harmonizar, vamos discutir, vamos debater, vamos fazer uma boa de uma DR, mas nós vamos ter que chegar num consenso. Não dá mais para a gente ficar tendo entendimentos divergentes. E é justamente o que nós precisamos. O nosso objetivo é aplicação das normas atinentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial, à contabilidade pública e à gestão fiscal. E o nosso acordo de cooperação técnica, nós temos um plano de trabalho agregado a ele. E o nosso plano de trabalho, nós temos as seguintes ações: propor mecanismos de harmonização de conceitos e procedimentos contábeis e fiscais. E de que forma nós vamos conseguir atingir essa ação? Através das atividades de identificarmos essas divergências que nós temos hoje, realizarmos workshops para debates, para que nós tenhamos um alinhamento e uma convergência, troca de experiências, pesquisas que a gente possa compartilhar, levantamentos, estudos, compilação de jurisprudências dos tribunais, aplicação de questionários para compilação de entendimentos dos tribunais, porque a gente sabe que nós temos entendimentos diversos entre os tribunais de contas. Um tem um entendimento de uma forma que o outro tem divergente daquele. Então, não há nem um padrão dentro dos próprios tribunais. Outra ação é propor a adoção de providências necessárias à convergência do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o MCASP, que é editado pela STN, seguindo a convergência da contabilidade pública, que são as normas brasileiras de contabilidade técnicas do setor público. E aqui vale um parêntese. O Conselho Federal de Contabilidade, ele tem a prerrogativa de editar normas brasileiras, técnicas e profissionais. Ele é o único conselho que tem essa prerrogativa de edição de normas técnicas. Os demais têm a edição de normas profissionais. Só que o CFC, por um decreto-lei que depois foi recebido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ele tem essa competência. E, ao ter essa competência, o Ministério da Fazenda editou uma portaria em 2016, também iniciando o processo de convergência da contabilidade aplicada ao setor público aos mesmos padrões que o CFC tinha iniciado, que é a convergência da contabilidade pública aos padrões internacionais. Essa convergência ela será feita até o ano de 2021, de 36 IPSAs. À medida em que você edita novas normas de contabilidade, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, ele também tem que ser atualizado. Então, nós temos tido uma atualização que, a cada ano, estamos colocando no MCASP, e o MCASP é o nosso filtro. Nem tudo aquilo que está na nova norma, que foi convergida, ele imediatamente ingressa na administração pública. Para isso, nós temos a nossa Câmara Técnica,
contábil e fiscal, que é a CTConf, que exerce hoje o papel do CGF transitório. Nós não temos o CGF ainda instituído, temos trabalhado, né, Gustavo? Temos um projeto de lei no Congresso Nacional, que é o do deputado Hildo Rocha, temos um outro projeto de lei, só que esse é uma lei complementar do deputado Paulderney Avelino, e nós fomos procurados pela CNM também para que nós pudéssemos unir os nossos esforços. Então, o Ministério da Fazenda, liderado lá pelo Marcos Mendes, temos trabalhado junto à Casa Civil para que a gente possa ter um projeto, ou que seja o da lei ordinária, que seria o mais rápido, ou o da lei complementar, mas nós, no Ministério da Fazenda, queremos muito que nós tenhamos logo o CGF instituído, porque aí nós entendemos que nós não teríamos mais divergências com relação a toda essa parte. Mas aí, tanto o MCASP como o MDF, eles serão agora uma atribuição do Conselho de Gestão Fiscal. Então, nós continuaremos a ter uma padronização na parte contábil e na parte fiscal com relação a todos esses temas e demonstrativos que os entes têm por obrigatoriedade de apresentar. Então, nós temos que fazer um alinhamento dos entendimentos e a estratégia de implantação das normas na federação, bem como os procedimentos para que se possam ser realizadas as auditorias financeiras, né? Dentro desse plano de ação, nós temos a capacitação dos auditores na aplicação dessas auditorias financeiras. E aí eu quero também falar que na nossa CTConf eu estou muito feliz, porque quando nós reformulamos no ano passado, nós não tínhamos nenhum conselheiro participando da CTConf. E em maio nós já tivemos a presença do conselheiro Marco Antônio, do TCE da Paraíba, e agora nós, a partir de outubro, já contaremos também com a presença do conselheiro Hanna, daqui do TCE do Espírito Santo. Então, já temos 2 conselheiros na nossa CTConf, e a gente está feliz da vida por termos essa maior participação dos conselheiros dos tribunais de contas. Outra ação é propor mecanismos de harmonização de conceitos e procedimentos de gestão fiscal, dispositivos da Lei Complementar número 101 e legislação e normas correlatas contidas no MDF. Aqui é tudo que vai dentro do relatório de gestão fiscal, do REREL, aquilo que entra na conta dos limites de pessoal. Então, é uma discussão que nós teremos que fazer. Esse daqui, nós precisamos o mais rápido possível iniciarmos esses trabalhos, porque aqui está, eu diria, o coração, né, do trabalho nosso de dentro do Acordo de Cooperação Técnica. Outra ação, propor mecanismos de harmonização de conceitos e procedimentos em relação às interações do governo federal com os entes subnacionais. É na parte da educação, na parte da saúde. Até nós, da Secretaria do Tesouro Nacional, tínhamos uma certa dificuldade com saúde, com educação, quando nós começamos a falar em SICONF. Houve um receio inicial de que o SICONF iria substituir o CIOP e o CIOPS. Mas esse receio foi totalmente descartado. Eles viram que o SICONF ele vem para ser uma fonte de informações e dados contábeis e fiscais, e que nós podemos compartilhar dessas informações. Tanto é que nós já estamos firmando agora um acordo de cooperação técnica com a saúde, outro com a educação. E a Previdência, quando a Previdência passou a integrar o Ministério da Fazenda, eles foram imediatamente dizendo, olha, nós não vamos desenvolver sistema nenhum, nós queremos beber na mesma fonte da matriz de saldos contábeis. Tanto é que eles já estão soltando agora até um manual, já dando toda a orientação na utilização. Então, Previdência já é MSC. E os outros 2 entes do governo que nós tínhamos uma certa dificuldade, agora também já entenderam o que é a matriz de saldos contábeis. Muitas vezes a gente fala que não gosta de uma comida, sem antes provar, não é verdade? Tem uma teoria de nutricionista que ela fala, você tem que provar 7 vezes. Na 7ª vez, se você realmente disser, olha, não gostei, você não coma. A mesma coisa é a matriz de saldos contábeis. A gente tem que conhecer para saber o que ela pode nos dar de dados, né?
Bom, outra ação é avaliar a proposição de mecanismos de aprimoramento constante e atuação efetiva dos tribunais de contas nos grupos e câmaras técnicas da STN, com vista à atualização do MCASP e do MDF, que é justamente a CTConf que eu já fiz o elogio aqui, que a gente já está conseguindo, desde que assinamos o contrato, o acordo. Elaborar um diagnóstico e proposição de ações conjuntas com vistas à promoção da efetiva observância da legislação de transparência de requisitos mínimos, do CIAFICS, e aqui eu peço a atenção e ajuda de todos os tribunais de contas. O artigo 48 e o 48A, eles tiveram uma alteração pela Lei Complementar 156, que saiu no dia 26 de dezembro de 2016. E agora nós temos um sistema único. O Tesouro Nacional elaborou uma minuta de decreto, que agora já está na Controladoria Geral da União, já foi assinado pelo ministro da Fazenda, está na Controladoria Geral da União e deve ir para a assinatura do presidente Temer, que é atualizando os requisitos mínimos do CIAFICS de acordo com a Lei Complementar 156. E o que diz o artigo 48? Nós temos que ter um único sistema a ser utilizado por todos os poderes daquele ente. E quem tem que ficar com essa responsabilidade é o executivo, quer seja o estadual ou o municipal. Os tribunais de contas têm a visão de qual é o melhor sistema que tem ali no seu jurisdicionado, se é o da Câmara, se é o do próprio executivo, e eles estão precisando de alguém que possa ajudá-los nesse diálogo, porque os demais poderes não estão aceitando se submeter ao sistema do executivo. Mas não é se submeter, é cumprir a legislação. E isso, eu sempre digo que o artigo ele foi escrito à imagem e à semelhança do que é hoje o CIAF. O CIAF ele é utilizado pelo Legislativo, pelo Judiciário, pelo Ministério Público, por todos os órgãos do Executivo. Cada um tem a sua autonomia. O Tesouro ele não mete a mão no saldo de nenhum órgão. Tudo é feito por meios de documentos. No momento em que o órgão coloca uma programação financeira e que o Tesouro Nacional faz a liberação daquela programação financeira, o recurso está dentro daquele poder. Ele só devolverá isso ao Caixa do Tesouro Nacional se for do desejo do poder. O Tesouro pode até ir lá no final do ano e pedir, estou com algumas dificuldades aqui, tem muito saldo financeiro aí, você poderia me devolver? Mas ele vai devolver através de um documento no CIAF. Da mesma forma, eu tenho dito isso, que o CIAFIC, ele também vai respeitar toda essa autonomia. Há um certo medo também de que, trabalhando com um sistema único, que o Executivo pudesse retirar a qualquer momento os recursos que são do outro órgão. Então, nós precisamos que os tribunais de contas possam apoiar, porque quando sair o decreto, já vai ser a partir de 1º de janeiro de 2019. Né? Tivemos uma reunião com a CNM também preocupada com relação a isso. Empresas de informática pediram audiência com o secretário Mansueto para tratar desse assunto. E nós colocamos, isso não é uma obrigação que o Tesouro está impondo. Isso é uma determinação legal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Outra ação é desenvolver e operacionalizar mecanismos necessários para o compartilhamento de dados entre a STN e os tribunais de contas referente à coleta de informações de entes sob a jurisdição. Essa ação aqui é o case que o Zanotti e o PUC ali vão apresentar já para vocês. Nós temos como fazer esse compartilhamento imediato. É só a gente começar a trabalhar para que seja feito isso, né? Que nós possamos fazer as nossas bases de dados se comunicarem, compartilhar os resultados das auditorias financeiras realizadas pelos tribunais nas contas dos gestores públicos. Olha, quando um tribunal firma tem um termo específico, um acordo com o TCU para um compartilhamento de uma auditoria, o TCU vem em cima do Tesouro Nacional. Tesouro, olha, o município, eu vou usar aqui um que foi recente, o município de Boa Vista não implantou o PECASP estendido até agora. Sim, tribunal, e o que você quer que o Tesouro faça?
Não, porque eu estou te avisando que eles não implantaram. Não, nós já demos a capacitação, mas nós somos o órgão normativo, capacitamos, nos colocamos à disposição para tirar todas as dúvidas. Mas quem agora tem que entrar nisso é o Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas tem que ir lá e falar, ó, vou te dar um prazo para que você possa fazer a devida implantação. Ouvir o gestor, por que ele não fez a implantação? Então, nós precisamos também fazer uma discussão acerca disso. O TCU está segurando um pouquinho, porque ele já queria começar a dar uma determinação para nós. E nós estamos pedindo, nós estamos num momento agora que o que nós estamos precisando é unir forças para a implantação da matriz de saldos contábeis. E unir forças é capacitar os entes, aonde nos chamam lá pelo Tesouro Nacional para apresentar a matriz de saldos contábeis, nós estamos. Às vezes eu estou sem ninguém da equipe lá, mas a gente tem priorizado isso, porque a partir de 1º de janeiro de 2019, todos os municípios ingressarão para enviar sua matriz de saldos contábeis. Então, é um momento assim que nós precisamos, as escolas de contas, né, poder apoiar nesse processo de disseminação. A CNM vai divulgar para nós agora vídeos dando o passo a passo de como você elabora a matriz de saldos contábeis. Então, todos os meios que nós temos buscado para que nós possamos fazer esse trabalho em conjunto. Outra ação, promover eventos de capacitação por meio de utilização das estruturas das escolas de tribunais de contas, bem como a promoção conjunta de seminários, palestras, cursos e congêneres. Todas as nossas Secofens, nós temos tido a parceria, viu? Ele tem ido em todas, do Rodrigo Zanotti, apresentando justamente esse case que estamos fazendo agora da implantação da MSC. Rever os mapeamentos e as regras de geração das DCAs, do REREL, do RGF. Nós precisamos fazer um mapeamento de tudo isso. Agora, para fazermos todas essas ações, nós precisamos, hoje nós estamos com o comitê gestor instalado, né? O comitê gestor, nós temos 2 representantes da STN, somos eu e Leonardo, 2 representantes do IRB, 2 da Tricom, conselheiro Ivens e o auditor Tiago. Temos o secretário-geral do TCDF, Luiz Genédio, e o conselheiro Seu Marrec, do TCE de Goiás. Esse é o comitê gestor, que definimos as ações do plano de trabalho. E agora nós precisamos montar as nossas comissões de representantes. São várias comissões que nós teremos de representantes, porque nós teremos 2 representantes da STN e nós vamos ter 2 representantes de cada tribunal que tenha assinado o acordo de cooperação técnica. Além disso, nós precisamos da adesão expressa dos tribunais, que alguns ainda não fizeram adesão. Está uma baixa adesão e a gente tem conversado com a Tricom, com o IRB, falando desse momento que nós precisamos. E quando surgiu o evento aqui no TCE do Espírito Santo, falei, olha, vamos fazer. Quando a doutora Ana Paula confirmou presença, eu falei, olha, melhor ainda, porque nós vamos tê-la para poder nos apoiar. Esses grupos vão trabalhar justamente naquelas ações, naqueles temas que eu acabei de apresentar. E a nossa programação, nós dividimos por fase. A primeira fase foi justamente a contextualização e a articulação para adesão dos tribunais. Ela está um pouquinho atrasada, a gente pensava que até junho nós tivéssemos vencido essa fase, mas não conseguimos vencer, já adentramos o mês de agosto. A segunda fase já seria a definição e a instalação dos grupos de trabalho com os representantes de cada tribunal, e nós tínhamos imaginado que nós levaríamos dos meses de julho a setembro de 2018 para instalar os GTs, e a terceira fase seria justamente a condução dos grupos de trabalho, de outubro de 2018 até junho de 2022, que é o nosso prazo de vigência do ACT.
A quarta fase seria justamente os resultados, os encaminhamentos daquilo que talvez já esteja em 2022, porque a ideia é que nós tenhamos resultados parciais, que já possamos fazer esse trabalho. E aqui, o nosso comitê gestor, diante de tantas ações que nós temos, nós definimos 3 como prioritárias, que são justamente a harmonização de conceitos e procedimentos de gestão fiscal, que seria o grupo 1, o grupo 2, a matriz de saldos contábeis e o compartilhamento de dados, o grupo 3, requisitos mínimos de qualidade do CIAFIX. Esses são os que nós consideramos como prioritários para início agora no segundo semestre de 2018. Então, nós precisamos constituir pelo menos esses 3 grupos de trabalho para iniciarmos os nossos trabalhos imediatamente, porque eles já estão atrasados. E os demais, a gente vai conduzindo à medida em que tivermos mais colaboradores para irmos trabalhando em conjunto. Por fim, quais os resultados que nós esperamos do nosso ACT? A harmonização de conceitos e procedimentos contábeis, de estatísticas fiscais, da gestão fiscal e outros presentes neste acordo, do aprimoramento da matriz de saldos contábeis, bem como a disseminação do conhecimento da linguagem XBRL no setor público brasileiro, e aqui vale ressaltar que o Brasil hoje ele já está sendo procurado por diversos outros países, porque é a primeira experiência internacional de utilização de XBRL de dados de governo para governo. Existe na iniciativa privada, mas dentro da esfera pública não temos nenhuma literatura a respeito disso. E temos sido procurados por vários países para conhecer a nossa experiência. Validação dos processos de coleta e de transformação dos dados, utilizando a linguagem XBRL, aplicados às necessidades dos tribunais de contas, compartilhamento entre os partícipes dos dados recebidos pelos sistemas de transferências de dado. É beber na mesma fonte, é diminuir o retrabalho para os entes da federação. É todos podermos trabalhar com informações fidedignas e confiáveis, porque a MSC ela extrai os dados diretamente, é um balancete, extrai os dados diretamente da contabilidade do ente. Se a contabilidade do ente não está boa, não está fidedigna, a gente já trabalha juntos nessa melhoria da fidedignidade da contabilidade. E não mais ficar recebendo um RGF, Tesouro recebe um, aí às vezes para a educação eles mandam outro para a Previdência, mandam outro para a educação. Às vezes, quando você vai fazer um trabalho da receita corrente líquida, cada um está trabalhando com um número diferente, né? Então, isso daí precisa acabar. Nós precisamos ter uma única informação. E essa informação extraída diretamente da contabilidade. Eu posso fazer alguns deparas num momento em que estamos implantando, mas depois isso nem vai ser mais necessário, vai ser diretamente das próprias contas. E, por fim, a observância da legislação de transparência e de requisitos mínimos dos sistemas de administração financeira e controle, que são os CIAFIX. Essas eram as informações que a gente tinha para passar. Agradeço muito a atenção e, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo evento de esclarecimento aqui. E contamos com a adesão de todos os tribunais.